Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Não é carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo nunca escreveu para os romanos, mas Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma. Carta de Paulo aos crentes em Roma, capítulo 8, a partir do versículo 31. Eu estava meditando com Jefferson, meu filho que está ali atrás, que já fazia um bom tempo que nós não víamos aqui, e eu tenho recordações maravilhosas do tempo que eu vinha estar com os irmãos. Chego aqui, vejo um templo grande, sucesso desse trabalho, agradecendo ao pastor Neemias pelo convite, pastor José Rodrigues, que eu tenho um carinho muito grande, pastor, todos os obreiros, e também o pastor Moisés, que me ajudou muito. Eu tenho uma gratidão, sempre lembrava do meu nome, na época ainda do pastor Anselmo. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Meu respeito a todos os obreiros. Quem achou Romanos 8:31, diga: eu achei. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos... Diga comigo: mas... Só os vivos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Tome seu assento, ou melhor dizendo, assentai-vos. Meus queridos irmãos, eu gostaria de prescrutar essa noite esses versículos que nós acabamos de ler. É interessante que eu trago essa noite o capítulo 8 da carta que Paulo escreveu à igreja que estava lá em Roma. Algumas observações devem ser aclaradas aqui, entre as quais é que Paulo não fundou a igreja em Roma. A igreja em Roma não foi fundada por Paulo, mas Paulo passou a ser o pai espiritual dessa igreja. É interessante que Paulo não fundou essa igreja, mas conforme Romanos capítulo 16, essa igreja foi fundada pelos anônimos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que por onde passavam anunciavam a palavra de Deus. Existem algumas observações que eu gostaria de deixar. Primeiro, todo livro que você vai lê-lo, todo livro, seja secular ou uma epístola ou um livro da Bíblia, evidentemente você tem que começar da introdução até a conclusão. A carta de Paulo aos crentes em Roma, para nós entendermos, nós temos que começar lendo do capítulo 16, ou seja, para você entender essa carta, você precisa começar de trás para frente. Só assim você vai entendê-la, por 3 motivos. O primeiro é que no capítulo 15 está provado que Paulo quer fazer uma viagem à Espanha, e em fazendo essa viagem à Espanha, ele tem o desejo de parar na cidade de Roma e ali conhecer a igreja. Então isso está claro, que Paulo não conhecia a igreja, não fundou a igreja,
mas ele passou a ser o pai espiritual dessa igreja. Mas agora, fazendo uma viagem à Espanha, ele vai parar na cidade de Roma e conhecer a igreja. O segundo motivo está no capítulo 16. No capítulo 16, Paulo vai citar mais de 15 homens e 11 mulheres. Quem são esses? São amigos de Paulo, companheiros de Paulo, pessoas que Paulo ganhou para o Evangelho, pessoas que foram discipulados por Paulo, e Paulo os enviou à cidade de Roma para ali pregarem o Evangelho. Então, o vínculo que Paulo tem com a igreja de Roma dá-se pelo fato dele ter esses amigos que ali pregaram o Evangelho. O terceiro motivo é que por 5 vezes, preste atenção, por 5 vezes aparece a expressão "e a igreja que está em sua casa". Repita comigo: a igreja que está em sua casa. Existem 5 vezes essa expressão, em 5 versículos diferentes. Isto significa que a igreja estava crescendo em Roma, e Roma já tinha 5 pontos de pregações. A palavra casa, ela vem do grego, que significa oikos, e existem 4 traduções para a palavra casa na Bíblia. Por exemplo, casa na Bíblia pode representar o meu corpo. Meu corpo é uma casa do Espírito Santo. Casa na Bíblia pode representar minha família. Minha família é uma casa. Casa na Bíblia pode representar reino. O reino de Davi é uma casa. E casa na Bíblia pode representar templo. Ora, nós estamos, pastor Neemias, no 1º século da era cristã. Então, no 1º século da era cristã não existia templos como estes. Os crentes se reuniam em casas para adorar a Deus. A ideia de templo como esse ou outros menores passou a fazer parte da história no 3º século da era cristã, quando Constantino une a igreja ao Estado, e a pedido da sua mãe, que supostamente tenha se convertido ao cristianismo, Constantino manda os crentes construírem templos. É interessante que esses templos construídos no 3º século não eram apenas para adoração ao Deus vivo, muitos usavam também para o paganismo. Mas nós estamos no 1º século da era cristã, então a igreja se reunia em casa, a igreja se reunia em casa, a igreja se reunia em casa, a igreja, não, se tu não der glória a Deus, eu vou ficar aqui até meia-noite. A igreja se reunia em casa. Qual é a ideia? A ideia, vou falar, né, porque eu estou cheio de Bíblia aqui. A ideia é que tudo começa em casa, tudo começa na minha família. A igreja é a extensão da minha casa. O que eu sou em casa, eu tenho que ser na igreja. O que eu sou na igreja, eu tenho que ser em casa, porque tudo vem de casa. Aleluia. Opa, eu também vim mais para ensinar, que eu estou bem cansado. Escute uma coisa. Quando alguém diz, vou à igreja para sentir a presença de Deus, não é pecado, mas também não está certo, porque ninguém vem para sentir, ninguém vem para adorar. Nós estamos vindo sentindo, a gente já vem adorando até chegar na igreja para continuar o nosso culto. Essa é a ideia. Por exemplo, quando você estuda a carta de Paulo a Filemon, Paulo diz assim, saudai a igreja que está em sua casa. No capítulo 16, quando Lídia, além de aceitar a Jesus, a Bíblia diz que ela abriu seu coração e a sua casa, e a igreja começava a adorar a Deus em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero profetizar algo essa noite aqui. Preste atenção. Quem era governante de Roma no tempo em que a igreja estava crescendo era o idiota, o imbecil, o déspota, o mau caráter chamado Nero. Aquele que mataria Paulo, depois mataria Pedro. E Nero perseguia a igreja, Nero sufocava a igreja, Nero sangrava a igreja. Mas quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Não, você não está entendendo, eu vou pregar só para você, não prego mais, só para vocês agora. Quanto mais Nero sufocava a igreja, mais a igreja se mostrava, ela aparecia, ela crescia. E vou dizer algo aqui para você dar um glória. Ele matava 1, Deus levantava 10. Ele matava 10, Deus levantava 100. Ele matava 100, Deus levantava 1000. Ele matava 1000, Deus levantava 10.000, porque ninguém vai destruir o projeto chamado igreja. Teve um dia, eu já completei 50, então tem que ser devagar. Teve um dia
que Jesus anda 50 quilômetros, ele sai de Betsaida e vai para a região de Cesareia, Cesareia de Filipe, Cesareia, César, Filipe é Herodes Filipe, o filho de Herodes o Grande. Essa cidade de Cesareia ficou populosa, grande, muito extraordinária. Aí Jesus anda 50 quilômetros, olhe para mim, chegando em Cesareia, ele olha para os discípulos e faz uma promessa. Ele diz assim: e as portas do inferno. Eu conheço um pouco de Aurélio. Portas é plural. Ele não diz porta singular. Ele diz as portas. Então é plural. Bom, eu sou um hermeneuta. Eu gosto de estudar a Bíblia. Aí eu fui na arqueologia, na história, na teologia, na geografia. Eu peguei 4 campos de estudos e de pesquisas para eu entender por que Jesus disse portas. Ora, é fácil, a arqueologia, a teologia, a história, a geografia prova-nos que lá no tempo que Jesus chega lá em Cesareia, existiam 5 portas do inferno, 5 templos de adorações a deuses que não eram verdadeiros. Tinha uma porta o deus Pan. Sabe quem é o deus Pan? É aquele deus que a gente estuda no livro de história, que é metade cabrito e metade humano. Lembram dessa história? Tem uma flautazinha, ele gosta de tocar, ele gosta de música, ele é o deus dos bosques, dos valados, ele é alegre, só de noite ele perturbava os moradores que atravessavam. Daí vem a palavra pânico, a palavra pan, vem a palavra pânico, porque ele assustava. Tinha um templo para ele, tinha um templo para Júlio César, tinha um templo para Zeus, tinha um templo para Mênesis, a deusa da vingança, e tinha um templo para Baal. Quantos templos nós temos? 5. Jesus está certo ou não está em dizer portas? Só que na hora que ele chega, olha, se tu não deres glória a Deus, na hora que ele chega, ele olha para trás e diz: essas portas que são do inferno não vão prevalecer. Eita, era para você estar dando glória a Deus contra a igreja. Agora eu quero que você melhore. Senti Deus agora. Todas essas portas não existem mais e fecharam, mas a porta da igreja continua aberta. Aleluia! Uma outra verdade sobre essa epístola de Paulo, escute, eu já vou entrar no verso, é que todos os reformadores, eu sou um reformador, todos os reformadores se basearam na epístola de Paulo aos Romanos. Olhe para mim, por exemplo, o alemão Martim Lutero se baseou em Romanos 8, o francês Calvino se baseou em Romanos 9, e o holandês Jacó Arminio, que nós gostamos muito, se baseou também em Romanos 9. Então essa é a carta da liberdade, do perdão, da restauração, da segunda chance. Essa é a carta que levanta, que prova, que faz, que Deus é, que Deus pode. Não, melhora essa glória a Deus. Essa é a prova que Deus governa, Ele abre, Ele fecha, Ele abate, Ele levanta, Ele traz. É a carta do poder, é a carta da glória, é a carta da magnitude. Essa é a carta da liberdade, essa carta que prova e aprova e consubstancia que nós temos o intercessor e Ele está à direita de Deus e intercede por cada um de nós. Mas depois dessa pequena introdução, eu gostaria de olhar com vocês o versículo de número 37. Interessante, irmãos, que Paulo começa no 31 falando o pronome quem 4 vezes. Paulo diz: quem será contra vocês? No 33 ele diz: quem vai acusar? No 34 ele diz: quem vai condenar? E no 35 ele diz: quem nos separará? Olha, irmãos, o quem no grego aqui significa opositores, pois a igreja em Roma era condenada, julgada, humilhada. A igreja em Roma era assolapada, Nero perseguia, mandava matar. Mas Paulo, escrevendo, reforça a fé dos crentes, dizendo assim: olha, Deus é por vocês.
não haverá condenação mais. Ele não vai permitir que julguem mais vocês. Sabe por quê? Porque agora Ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de vós. Mas o que me prendeu numa leitura esses dias é o versículo 37. O versículo 37, Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que, diga comigo, mais do que vencedores. Isso, deixa aí, todo pedagogo gosta de, deixa rapidinho, depois você coloca essa foto bonita que eu estou aí. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Diga comigo, mais do que vencedores. Olhe para mim, no Aurélio é longo, a frase em português ela é longa, mas quando você pega essa frase no grego koiné, o grego que Paulo escreveu, a palavra mais do que vencedores significa hipernikao. Diga comigo, hipernikao. Estão falando grego, estou com moral, a igreja em Betim. Diga comigo, hipernikao. O que significa hipernikao em português? Mais do que vencedores. Olha aqui, hipernikao, vamos dividir em dois vocábulos gregos. Hiper, minha mão esquerda. Nikao, minha mão direita. Minha mão esquerda é, e minha mão direita, juntando o que nós temos? Hipernikao, traduzido, mais do que. Mas vamos dividir, estou sentindo Deus, hein? Vamos dividir hiper. O que significa hiper? Mais. Mais, não igual, não comparado, não semelhante, não igual, não comparado. Vou colocar para os nossos dias. Betim tem vários supermercados, sim ou não? Mas não tem o hiper. Tem várias farmácias, sim ou não? Mas não tem a hiperfarmácia. Não tem vários comércios, mas não tem o hiper. Por exemplo, você quer fazer uma compra rápida, você vai em qualquer supermercado, mercadinho. Mas quando você quer fazer uma compra programada, detalhada, você vai no maior, porque você sabe que lá você vai achar tudo o que você precisa. Então, quando Paulo diz hiper, Paulo está dizendo: vocês não são vencedores. Porque vencedores todo mundo é. Irmão, olhe para mim, o ímpio é vencedor, o teu amigo que não é crente é vencedor, o teu vizinho é vencedor, todo mundo é vencedor. Mas só a igreja, só os crentes, não, eu vou embora, bora Jefferson. Só os crentes recebem de Deus a palavra hiper. Pega na mão do teu irmão, eu sou de casa, faz um tempinho, mas eu sou daqui. Aperta a mão dele até ele falar, e aperta. E diga para ele: a partir dessa noite, o teu nome é hiper. Você não é igual, não é comparado, não é semelhante. Você é mais. Berenice, minha amiga. Então hiper significa não igual, não semelhante, não comparado, é mais, maior do que esse. Então Paulo escrevendo diz: vocês não são vencedores, vencedores são os romanos, o exército romano. A igreja não é vencedora, ela é mais, porque só pode ser mais quem vence vencedor. A igreja não vence derrotado, ela vence é vencedor, ela vence quem é menor. Aí eu vou falar o que Deus está mandando, viu? Aí, acaba com essa história de que tu não aguenta mais. Vou falar, Jesus. Acaba com essa história que tu não aguenta mais, que tu não vai mais dar conta, que tu é um derrotado. Derrotado é o diabo, é o inferno. Deus está dizendo que você é mais. É mais. Então acaba com essa lingona para fora.
Acaba de falar, acabou minha vida, acabou meu ministério, acabou minha família. Isso é conversa para quem só é vencedor. Agora quem é mais, o vocabulário dele é diferente, porque ele não é igual, não é comparado, não é semelhante, ele é diferente. Peraí. Olha só. Hiper, peraí, tem muita coisa. Hiper é mais, não igual, ok? Nikaô, aí vem Nikaô. Nós já dividimos hiper, Nikaô, pastor Moisés. Isso é um teólogo bom também que eu sei. Aí agora nós vamos dividir Nik. Nikaô vem de um outro substantivo chamado Nik. Quem é Nik? Nik era a deusa romana, que os generais romanos oravam e levavam sacrifícios a ela para ela dar vitória para eles. Então esse Nikaô era uma deusa romana. Então quem conhece o original do texto vai entender comigo que Paulo está falando de uma guerra entre o Deus da igreja e a deusa romana. Só que a deusa romana só dava vitória, vencedores somente. Mas o Deus da igreja engolia essa deusa Nik, e ela não dava só vitória, ela não fazia a igreja só vencedora, fazia a igreja mas. Então é um confronto, deusa com Deus, idolatria com verdadeiro culto. Aí Paulo escrevendo diz: não se preocupe, igreja, pensa comigo. Paulo está escrevendo assim: não se preocupe, igreja de Roma, que a deusa Nik não pode fazer nada contra vocês, porque vocês são mais. Não, eu vou escrever aqui até você dar glória a Deus. Mais. Irmãos, eu sempre fui pé no chão. Pastor Neemias me conhece há muitos anos. Tem gente aqui que me viu crescer pregando. Eu sou muito pé no chão. E eu completei agora 50 anos, aí que a gente é mais. Eu gosto de Bíblia. E acabou. Eu sou pé no chão, mas eu estou sentindo algo forte para eu profetizar aqui. E se tu entenderes, tu vai dar glória. Se não, não dê glória. Eu sinto como se Deus estivesse com um carimbo na mão e olhando para ti, para a tua família, para o teu ministério, e carimbando você, dizendo: você é mais, é hiper. Quem recebe essa palavra profética? Quem recebe essa palavra profética aí, vai. Deus está carimbando o teu ministério, obreiro. Deus está carimbando a tua chamada, dizendo: tu é mais. É hiper. Só quem é hiper vai dar um glória a Deus para chegar lá no Japão. Hiper. É mais. Me ajuda aí. Bom, já entendemos hiper, Nikaô, mais do que vencedor. Hiper, não igual, semelhante, diferente. Nikaô, vencer, a deusa Nik. Só que eu aprendi na hermenêutica que quando a gente estuda a Bíblia, nós temos que fazer perguntas a ela. Por exemplo, Paulo escreve assim: mas em todas essas coisas, que coisas são essas? Coloca aí o versículo 35 aí, meu amigo. No versículo 35 de Romanos, Paulo explica por que nós somos mais do que vencedores. Porque, olha, se tu não entender essa, já era. Porque os soldados romanos venciam inimigos visíveis. Nós vencemos inimigos invisíveis. Eita, eu vou até tirar o microfone agora. Por exemplo, alguém vê tribulação, alguém vê angústia, alguém vê fome, alguém vê nudez, alguém vê perigo ou espada. Os inimigos romanos, os exércitos que vinham contra o exército romano, eram homem para homem, espada com espada, lança com lança, escudo com escudo. Mas Paulo diz: vocês são mais, porque o inimigo que vocês lutam são invencíveis. Eita, eu vou falar, e muitos deles nascem dentro de vocês. Ei, Deus está aqui. Agora olhe para mim, quantos inimigos nós temos ali?
7, sim ou não? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. 7. Só que desses 7, 4 nós não conhecemos direito. Não conhecemos. Por exemplo, fome, não sei se tu passa fome, não acredito que passa. Nudez, não acredito que você não tenha o que vestir. Perigo, você está sempre constante, mas Deus está te guardando. E a espada misraim, no grego, significa morte. Por isso que desses 4, 3 nós conhecemos bem. Quem não conhece aqui tribulação? Quem não conhece aqui angústia? Sabe qual é a tradução de angústia no grego? Estrangulamento. É por isso que quando você está angustiado, você sempre, tu sente como alguém estivesse te estrangulando. Aí tu não engole direito, uma dor no peito. Essa é a origem da palavra estrangulamento e perseguição. Aí Paulo diz, mas em todas essas coisas. Não, se tu não entender, já era. Até hoje tu olhava a tribulação assim, ó. Tu respeitou demais essa perseguição, essa fome, essa nudez. Mas a partir dessa noite, como hiper que somos, nós vamos olhar assim. Vai ficar lá embaixo, porque eu sou maior, eu não sou igual. Levante a mão, vai acontecer algo lindo agora. Levante a mão aí, vai. Só quem trouxe glória, vai. Só quem trouxe glória, dê glória, vai. Só quem tem aleluia dele. Ei, vai, só quem trouxe. Só quem é hiper aí, só quem trouxe. Agora coloca a tua mão no ombro do teu irmão, coloca e transmita para ele e diga para ele: você é maior, você é mais do que a tribulação, você é maior do que a perseguição, você é maior do que a angústia, você é maior do que esses inimigos. Pare de respeitá-los porque eles não merecem. Glórias. Pare de respeitar a tribulação porque ela não merece. Pare de respeitar a angústia porque ela não merece. Pare de tratá-los bem porque são inimigos e eles vêm contra a igreja. Mas Paulo escrevendo diz: vocês vão vencê-los. Vocês vão vencê-los porque vocês são hiper. Mas vamos lá. Essa igreja faz a gente pregar e é difícil. Não tenho mais força para essas coisas. Mas vamos lá. Hiper, Nicaô, traduzimos. Quais são os inimigos? 35, 7. Eita, eu vou falar agora, hein? Versículo 36. Coloca o 36 aí, meu amigo. Eu amo pregar assim, irmão. Eu amo demais. Paulo diz assim, como está escrito. Epa, ele vai colocar um salmo aí. Salmo 66 e 22, não é isso? Sabe por que eu gosto de epístolas paulinas? Eu tenho 53 horas de epístolas paulinas gravadas na academia. Eu amo Paulo, sabe por quê? Porque Paulo se baseia sempre no Velho Testamento para consubstanciar o Novo. Ele diz, como está escrito, ele vai no Salmo 66. Agora escute. Somos entregues à morte como ovelhas para... Diga assim, como ovelha. Peraí, me dê um minutinho, só para pensar. Estou pregando uma mensagem de vitória, sim ou não? Hipernicaô. Aí Paulo no 36 parece que ele diminui a tonalidade, né? Diz assim, como ovelha. Aí me quebrou. Se eu tivesse perto de Paulo não coloca ovelha não, coloca leão aí, tigre, elefante, o hipopótamo. Olha onde eu fui agora, hipopótamo. Coloca aí um trem maior, não é? Só que quando eu estudei o grego disso aqui, eu entendi. Porque a igreja, nesse período, ela não tinha o direito de falar. Ela não falava. Ela todo dia era levada para o matadouro. Mas como ovelha, não tinha ninguém por ela, humanamente. Ela sofria nudez. Nero tirava a roupa dos crentes, colocava-os nas prisões, eles morriam de frio. Nero mandava matar eles à espada, decepando a cabeça, a mão, o pé. Nero deixava-os sem comer.
Aí Paulo escrevendo diz: olha, quem separará? Porque vocês são como ovelhas, que não têm o poder de reação. Mas o comportamento de ovelhas é o comportamento de quem é hiper. Agora vai doer, mas é Bíblia. Qual é o melhor retrato de ovelhas que nós temos na Bíblia? Salmo 23. Tem o melhor retrato? Não tem. No Salmo 23, a ovelha é tirada do aprisco, passa pelas águas, e as águas têm que ser tranquilas, porque a ovelha é tímida, medrosa, o barulho das águas incomodam ela a beber, então é por isso que ela tem que beber em águas tranquilas. Comem, esse negócio de comer a gente sabe muito bem, né, irmão? Diga aí as pizzarias, os restaurantes de Betim, essa coisa toda. E tem que atravessar o vale. Vale. Ela come, ela bebe e vai atravessar o vale. Vale é um buraco, e esse vale é chamado da sombra e da morte. Esse vale, 4 juntos não passam, 3 não dá para passar, mas esse vale 2 podem passar, uma ovelha do lado da outra. A ideia de atravessar o vale com a outra ovelha é fundamental, porque quando uma cansar, a outra diz: levanta a cabeça, Deus vai dar. Não é empurrar a ovelha para morrer, não é matar a ovelha, mas é animar a ovelha. Eu vou falar. Se elas são medrosas, como fazê-las atravessar o vale então? Aí vem uma das armas que o pastor do Oriente tinha. Na hora de atravessar o vale, sabe o que ele fazia? Ele ia cantando. Porque João 10:10, escute, João 10:10 diz que o pastor manda abrir a porteira, chama as ovelhas pelo nome e elas o seguem. Tem um grupinho de teólogos, porque no mundo da teologia tem os teólogos e os telogos. E esses teólogos de internet já estão pregando que o pastor vai atrás. Pastor que vai atrás é covarde e malandro. Pastor vai na frente. Ele vai na frente porque a patinha da ovelha é frágil. E o pastor, ele vai limpando as pedras. O Salmo diz isso. E diz para a ovelha: pisa aqui, pisa aqui. Porque eu vou falar, sabe por que quebra-se a pata? Porque tu não está pisando aonde o pastor mandou tu pisar, tu está querendo pisar no outro lugar. Aí os dirigentes estão ensinando vocês, os pastores lá da congregação estão ensinando para você pisar. Aí o pastor da igreja aqui, pastor Neemias, está ensinando para você pregar, ensinar você pisar. Aí você: a vida é meu, a vida é minha. Mas quando tu quebra a patinha, tu vem correr atrás de nós, não é? Porque tu não resolve a tua parada quando tu quebra a tua patinha. Então aí ele vai limpando e dizendo: pisa aqui. Só que na hora do vale, aí o pastor sabe que elas vão ficar temerosas. Aí ele começa a cantar e começa a cantar. Enquanto o pastor vai cantando, elas vão ficando fascinadas com a voz do pastor. Tu não entendeu, né? Aí elas não olham mais para o vale, elas ficam olhando o pastor, ouvindo a voz do pastor. Aí quando elas percebem, elas já chegaram do outro lado. Tem mais. Eu vou falar que Deus está mandando. Tem mais. Quando a ovelha está comendo, peraí, eu já vou explicar aí, ó. Quando a ovelha está comendo, os mosquitinhos, sabe o que é isso? Mosquitos, entendem isso? Mosquitos? Não sei como é que vocês entendem esse trem. Fica ali sobrando a cabeça da bichinha. E a bichinha só faz assim, mas não para de comer. É assembleano puro, não é? Só faz assim, mas não para de comer. E ela só faz assim, não para de comer. É nessa hora que o pastor de longe vê. Eita!
E ele vai lá na bolsinha dele, pega um frasco de óleo e joga na cabeça da ovelha. E enquanto ele joga, os mosquitos começam a ir embora e ela continua comendo. Se a igreja de Betim acredita em profecia, levante a mão até tocar no céu. Assim diz o Senhor essa noite aqui. Esses mosquitos de forma humana estão dizendo: não vai dar certo, acabou tua vida, acabou teu ministério, acabou tua família. Essa noite o Espírito Santo está vindo como óleo sobre a tua cabeça, e eles vão fugir. Levante a mão e faz barulho de glória a Deus. Agora eu estou sentindo uma graça. Pega na mão do teu irmão rápido, pega na mão dele e diga: esses mosquitos humanos que te perturbam, foi a última noite que eles te perturbaram. O Espírito Santo vai dominar a tua mente, vai dominar o teu corpo, vai dominar teu coração, vai dominar a tua alma. Mas aí, eu falei assim: qual o retrato melhor de... tem outra coisa legal, rapidinho, eu vou terminar já. O óleo, pastor, na cabeça da ovelha traz espanta, né? Afugenta os mosquitos. Mas quando as ovelhas voltam para o aprisco, sabe o que acontece? O pastor vai fazer a sopinha dele, vai lavar o pezinho dele e tal, vai cuidar da família. Aí as ovelhas estão ávidas porque caminharam, comeram, né? E elas ficam assim lá no aprisco. Há dois tipos de aprisco na Bíblia: de verão, é de João 10, e do verão no deserto, que o próprio pastor é a porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Ele está falando das ovelhas que eram colocadas no verão e não tinha porta, nem aprisco, nem telhado. Então encostava assim nas pedras e o pastor ou deitava ou ficava em pé, sendo a porta. E o aprisco do inverno, com telhado ou porteira, é o que fala João 10. Ok. Aí as ovelhas, quando chegam no aprisco, ela tem uma mania de ficar uma passando a cabecinha na outra assim. Brincadeirinha, para brincar um pouco. Só que tem uma hora que a brincadeira vai aumentando e elas vão aumentando o nível de força na cabeçada. Eita, se tu não entender. E vai. Daqui a pouco o óleo, elas aumentam, então faz assim, ó. E a história diz-nos que de manhã, quando o pastor chega, ele encontra a ovelha morta. Quer dizer, a ovelha não morreu no deserto, não morreu no vale, mas morreu dentro do aprisco. Mas por que morreu dentro do aprisco? Eu vou falar. Porque elas ficavam dando cabeçada uma na outra. Eu vou falar, eu conheço o pastor Neemias há muito tempo, então ele sabe que eu sou um homem de Deus. Tem muita gente que morre dentro da igreja, porque tem crente dando cabeçada um no outro, aí medindo força. Viu? Nada de glória agora, né? Tá bom. Vou pregar só para os irmãos ali agora. Medindo força, obreiro medindo força com obreiro, membro medindo força com membro, dando cabeçada, aí depois está morto espiritualmente, bota a culpa no pastor, bota a culpa no pregador, bota a culpa na família, bota a culpa em você, meu irmão. O problema é você que está morto. Ei, é horrível eu dizer isso aqui, mas sabe onde a gente sofre? É dentro da igreja. É horrível falar isso aqui, mas sabe quem fala mal de mim é irmão. Sabe quem quer me destruir é irmão. Sabe quem quer acabar comigo é um outro obreiro, é um outro pregador, é um outro pastor. Isso é horrível. O diabo não faz nada, porque ele tem emissários aí para fazer. Aí a gente não entende isso. Olha as internets da vida. E eu, pastor Neemias, pastor, eu nem tenho esses 24 Face no meu nome, eu não tenho nenhum. Eu só tenho Zap, nenhum é meu. Eu não tenho página, eu não tenho estragado, eu não tenho Face, eu não tenho nada. E eles usam o meu nome, mandam dinheiro, cantam mulher dos outros, faz agenda. Não sou eu. Jefferson, cadê você, meu filho?
Cadê o Jefferson? Está aí? Cadê ele, o Jefferson? Tá aí? Eu tenho redes sociais, meu filho. Eu não tenho nada, eu tinha Orkut. Por que riram? Não tem mais Orkut? É por isso que ninguém mais falou comigo? Eu não tenho, mas eles usam, está aqui ele que já derrubou um monte aí de fez e falam e denigrem. São pessoas que querem o quê, pastor Neemias? Nosso lugar? Não adianta, porque meu é meu, seu é seu. Não adianta brigar. Se tu não entender o que eu vou falar, eu vou embora. Esse óleo que o pastor derrama é apenas para espantar os mosquitos, não é para matar o outro irmão de cabeçada. Levante a mão, vai acontecer algo lindo agora. Quem está recebendo algo de Deus aí, te manifesta. Te manifesta, só quem recebeu o óleo para adorar. Coloca a tua mão no ombro do teu irmão aí, coloca a tua mão. Ele vai sentir o que tu estás sentindo. Esse óleo não é para matar ninguém. Esse óleo é para te deixar vivo. Vou terminar. Gostei do rapaz daí, não sei se é rapaz ou não sei. Gostei. Vai lá para Romanos. Por que ovelha? Agora escute. Quem tem ouvidos entendam isso. 36, 8:36. Por que Paulo coloca a palavra ovelha? Irmãos, eu sou um sanguíneo. Sabe o que é sanguíneo? Pá! O camarada chegou comigo assim e disse assim agora: o senhor tem jeito de homem. Vai dar paz do Senhor e parar com essa palhaçada. A igreja nunca vai concordar com isso. E tem mais, eu sei que isso vai dar problema, mas não estou nem aí. Esses camaradas que se convertem supostamente, que cantam lá fora no mundo, eu estou por aqui porque eles estão cantando música mundana, de traição, mostrando o corpo. Aí dizem que se batizaram em igrejas evangélicas e estão nos púlpitos das igrejas evangélicas pregando hoje. Peraí. Por que comigo estão exigindo, com o senhor exigem, com o senhor exigem, e com você exigem e com eles não? Aí um camarada disse: eu me batizei sim, mas eu tenho que cantar essas músicas. Está errado. Por que nós temos que vir para a escola dominical e eles não? Por que a maioria desses líderes que acoitaram isso querem só o dízimo deles, a fama? Olha quem congrega comigo, eu estou preocupado com o nome. Meu irmão, quem está em Cristo, nova criatura é. Solta isso no YouTube que eu gosto da confusão. Então escute. Olha só. Mas por que ovelha? Vou terminar agora em 1 minuto. Por quê? Porque tem dias na nossa vida que a gente tem que... Opa, mas o poço é... Sabe o salário do professor? Escute. Tem dias que nós temos que gritar, sim ou não, irmão? Dar um tapa na mesa, sim ou não? Mas tem dias, oh glória, que a gente tem que se calar. Quem tem ouvidos entendam isso. Resolveu você gritar? Resolveu você bater na mesa? Resolveu você discutir? Está tudo igual. Deus me trouxe essa noite para te dizer que chegou a hora dele falar. Mas para ele falar você tem que se calar. Para ele agir você tem que tirar a mão. Para ele fazer você não precisa mais. Quem tem ouvidos ouçam isto. Deus tem uma vitória grande, mas está na hora de você calar. Cala, porque você deu milhões de conselhos já.
Você já falou tanto, não já falou? Passou anos falando, dias, e não resolveu nada. Como ovelha agora, ovelha fala de dependência, ovelha fala de quem precisa, ovelha fala de quem ela precisa de alguém. Então, quando Paulo diz como ovelha, Paulo está dizendo: não adianta vocês discutirem com o governo, não adianta vocês discutirem com ninguém, é melhor se calar, porque ele vai agir, ele vai agir. Não, eu vou falar isso até você explodir. Ele vai agir, ele vai agir na tua casa, ele vai agir de forma extraordinária na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Até aquele crente rebelde lá da tua igreja, não adianta mais falar, meu irmão. Deus vai agir, Deus vai pegar ele, Deus vai transformá-lo. É Deus quem quer fazer essa obra. É Deus. Sabe que eu me lembrei agora? Quando Jesus vai ao Getsemane. Vocês sabem que o Getsemane é lugar de culto. Jesus cultuava a Deus lá no Getsemane. Quando ele foi, e a Bíblia diz, chegando, a Bíblia diz assim, ó, levantando, eu escrevi um livro agora, Síndrome de Judas, outra vez eu vou trazer para os irmãos. Levantando-se da oração, chegou o traidor. Posso falar um negocinho aqui? Olha o texto. Levantando-se, pronome, da oração, chegou o traidor. Judas é tão burro que ele deixou Jesus orar. Vou embora, vocês não entenderam. Quando você levanta da oração, como é que você levanta, irmão? Fala. Você levanta assim. Você levanta grande. Você levanta forte. Judas errou porque pegou Jesus depois da oração. Esses que vão te trair vão errar porque vão te pegar saindo da oração, cheio de Deus. Mas, escute, quando chega, pastor Neemias, o Pedro, eu vou gravar epístolas de Pedro agora na academia, epístolas petrinas. Pedro, ele usava uma faca, a palavra misraim, espada, lembram? Quando chega, Pedro puxa a espada, só que a palavra espada ali é adaga no grego, é faca pequena, só para limpar peixe. O camarada prega dizendo: e Pedro quis cortar a cabeça e cortou. Não, aquela faca só dá malemar na orelha. Tem que conhecer um pouquinho de original. Mas quando ele fez isso, Jesus disse assim: ei Pedro, está no culto armado, Pedro. Posso falar? Sim ou não? Tem crente que hoje vem armado para a igreja. Aí você diz como? Fica com a cara fechadona, parece que chupou limão o dia todo. A gente fala assim: dá um glória. Ele levanta a mão. Ele, eu não sei o que veio fazer na igreja. Levanta a mão. Ele. Aí ele chega, eu vou falar, Jesus. Ele chega e diz assim: não, eu sou meio educado, eu não é frieza. Você é gelado. Não é porque eu não estou sentindo. Como é que não sente? Só se tu tiver morto, mas aqui é lugar de vida, não é? Tá. Querem acabar o movimento do Espírito Santo na Assembleia de Deus no Brasil. Tem um bando de gente aí que não aceita mais língua estranha, não aceita mais dons, que diz que isso é para a era apostólica. Tem muita gente aí que só quer número, mas não quer conversão, não quer vida com Deus, não quer santidade na igreja. Mas eu estou profetizando aqui em Betim: a igreja nasceu no fogo, a igreja nasceu no Espírito, a igreja nasceu na glória. Tem uma
uma gama de pregadores dessa geração, Elias, que não querem mais pregar, que dizem que esse negócio de fogo é para o tempo apostólico. Então vá para a igreja fria, vá para o inferno com essa pregação. Quem está sentindo? Só quem está sentindo. Levanta, faz barulho aí, faz barulho, faz. Ninguém vai apagar esse fogo. Culto, ninguém precisa vir armado para o culto. Venha adorando, venha sentindo. Aleluia. Culto não é espetáculo. Eu vou falar. Culto não é cinema, não é teatro. A palavra culto vem do latim, que significa prostrar-se diante daquele que é maior. Quando você diz que vem ao culto, você vem se prostrar diante daquele que é maior. E ele está aqui, o maior. Leva para o hospital agora. Corre dessa. Pega na mão do teu irmão, rápido, eu vou terminar. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele, aperta a mão dele e diga: está na hora de calar. Quem vai te dar essa vitória é Deus lá na tua casa. Está na hora de não brigar mais, não brigue, não discute. Pode esperar que Deus é fiel. Eita, estou sentindo uma graça. Deus vai te dar vitória. Abaixa a espada, abaixa a arma. Não serão com as tuas armas. Deus vai te dar armas para você. Deixa Deus agir. Deus aqui, quem está sentindo? Meu Deus, a igreja de Betim está demais. Quem está sentindo? Coloca a mão no ombro de alguém aí, coloca aí, olha que ele vai sentir aí, ó. Ele vai sentir algo, ó, vai, transmita. A Bíblia diz que a unção de Deus é compartilhada. Transmite, olha que coisa boa, olha que coisa boa. Só quem é mais do que vencedores faz barulho de glória. Vejam, hiper-Nicaô, mais Nicaô. Quais são os inimigos? 7. Porque Paulo usa a palavra ovelha. Só que tem um detalhe, meu amigo. Coloca o 38 aí, por favor, Romano. Você é demais. Vejam, Paulo coloca 7 inimigos do 35. Aí ele faz uma pausa, ensina os crentes a viverem e vencerem esses inimigos. No 37 ele usa a palavra hiper-Nicaô. No 38, Paulo, escute, era para Paulo terminar no mais do que vencer. Viu, que isso fique claro, eu conheço o original, principalmente as epístolas, eu fiz o mestrado, eu conheço. Era para Paulo terminar no 37, mas em todas essas coisas. Só que Paulo percebeu algo, escute, ele disse: eu estou dizendo que a igreja é hiper, é mais. Só os 7 inimigos, e ele começou a lembrar de outros inimigos. E ele começa a colocá-los aí. Aí ele diz: porque eu estou certo. Isso é a atitude de quem é ímpio. Porque eu estou certo. Aí ele vai enumerar outros inimigos, que nem a morte, vida, anjos, principados, potestades, nem o presente, nem o porvir. 9. Nem altura, nem profundidade. Aí ele pensa e diz: bom, enumerei todos, não sei mais de nenhum.
Mas se porventura eu tenho esquecido de outro inimigo, eu vou chamá-lo de nem alguma outra coisa. Ele colocou no bolo tudo, só que ele pensa e diz: devo ter esquecido de algum. E esse outro inimigo que eu não conheço, eu vou chamá-lo de nem alguma outra criatura. Poderá nos separar do amor de Deus que está em separar. Separar é mudar o caminho e a rota. Há uma variante no grego que separar é cortar, que dá a ideia de tomar outro caminho. O hebraico tem 70 opções para você traduzir um verso. Então Paulo diz: separar, nada poderá cortar o vínculo, porque eu só sou mais porque eu estou nele. Não, melhora, cansaram? Eu sou hiper porque ele está em mim. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, nem espada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem presente, nem porvir, nem altura e nem profundidade poderá cortar. Não, eu vou ficar aqui até você entender. Se você não entender, eu vou cortar. Poderá cortar do amor, do vínculo. Estou nele, ele está em mim, eu estou nele, ele está em mim, ele está em mim. Eu estou nele, ele está em mim, eu sou dele, ele é meu. Deu para entender? Vínculo. Aí alguém diz: qual é o teu mistério que tu sofre tanto e não para? É porque você está nele, ele está em você. É porque você está nele, ele está em você. Escute isso, e eu vou terminar. Tudo que parte de mim para Deus, um dia pode ser falível e pode se cortar, mas tudo que parte de Deus para mim é irrevogável. Deu para entender? Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu quem escolheu você. Traduzimos hipernicaô, quais os inimigos, por que ovelha? Aí, por que esses inimigos? E eu termino com uma pergunta também. As coisas que nos dão, que nós vencemos como más, foram colocadas no 35 e 38. Mas surge uma pergunta: por que somos más? Por quê? Coloca o versículo 31, ele não vai achar o 31, que está longe, tem 8, ele não vai achar. Coloca o 31, ele é bom. Paulo diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Eles estavam vendo tudo. Aí Paulo diz: se Deus é. Eita! Porque somos más? Porque Deus é. Eu vou falar que ainda não entenderam, só a irmã ali, ó. Porque Deus é. Acabou. Fim de papo. Passa a régua. Fecha a porta. Deu para entender ou não? Porque você é hiper? Porque Deus é. Porque você é hiper? Porque Deus. Porque Deus. Porque Deus. Escuta. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 12. Paulo diz, depois de conhecer um homem que é dele mesmo, aí veio os pachos, o estaco, o espinho, ao versículo que diz Deus falando para Paulo: diga minha graça te basta. Minha, pronome possessivo, graça, favor imerecido, e a palavra basta no grego é completa, protege, segura, guarda. Como é que chama? Isso aqui é um copo, sim ou não? É um copo de plástico, mas é copo, ok? O que tem dentro desse copo? Água. Se eu tirar o copo, o que acontece com a água? Ela fica solta, leve,
sem proteção. Graça é o copo, a água é Paulo. Aí Deus diz: minha graça te cerca. Graça é Deus, o copo, a água é você. Você está protegido, guardado. Não, eu vou embora, melhor isso aí. Então, quem quiser te atacar não vai conseguir, porque o copo está protegido. Não, faz barulho aí, não vai. E você, se tu não entender, rápido, sem a graça você se esparrama, sem a graça você não é nada, sem a graça ninguém te valoriza, sem a graça ninguém te quer, sem a graça ninguém te ama, mas com a graça, e a graça mantém unidade, a graça mantém unidade, a graça de Deus mantém a unidade da igreja. Deu para entender isso? Mas o que isso tem a ver com Romanos 8:31? Minha graça, porque Deus é o copo, a igreja é a água. E se Deus é por nós, peraí, eu vou atacar por aqui, não pode. Por aqui, não pode. Por aqui, não pode. Vou embora, hein? Por aqui, não pode. Por aqui, não pode. Não pode, não pode. Deu para entender ou está difícil? Aonde vinham? Aí Paulo, por isso que Paulo diz: tudo que vocês estão vendo, não se preocupem, porque Deus é. Deus pegou vocês e guardou. Por aqui não dá, por aqui não dá, por aqui não dá, por aqui não dá, e por aqui não dá, porque quem manda no espaço é Ele. Deu para entender? Tua vitória está garantida porque Deus é. Tua família está garantida porque Deus é. Teu ministério está garantido porque Deus é. Teus sonhos estão garantidos porque Deus é. Tua vida, eu vou ficar falando até você dar glória a Deus para chegar no Japão. Deus é. E tem um detalhe. E tem um detalhe aqui, eu termino. Esse não é artigo. Há uma confusão na tradução do Salmo 46. O salmista diz: porque Deus é. Era para terminar o salmo ali, que não precisa explicar quem Deus é. Ele é e acabou. Só que Confúcio, Fortaleza, Socorro, Bem Presente, papá. Versos 5 e 6 diz: porque Deus faz. Olha a diferença. Primeiro Ele é, depois Ele faz. Vocês sabem. Só que o não é artigo, é um verbo no hebraico. E esse fala dos 3 tempos: passado, presente e futuro. Então o salmista, quando canta, diz: porque Deus no passado é, porque Deus no presente é, porque Deus no futuro é. Aí você diz: como? Para Deus não tem presente, passado e futuro. Deus não sabe que é 1 hora, 2 horas, mês de janeiro, fevereiro. Ele não sabe. Ele não é a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele manda na eternidade. Ele controla tudo. Então pega na mão do teu irmão, e a última vez na minha pequena participação, e diga assim: sabe por que tu és hiper? Porque Deus é. Teu passado ficou para o diabo. Deus só quer o teu presente e o teu futuro. Vá ficando de pé, você que trouxe glória a Deus aí essa noite. Adore a Deus. Saia daqui quando o pastor der a bênção apostólica, dizendo que você é hiper. Enfrente as lutas dizendo que você é mais. Mão no ombro de alguém. Eu gosto de orar assim, você já sabe. Coloca a mão no ombro de alguém. É a intercessão que muda tudo. Comece a orar pelo teu irmão e por tua irmã. Por 1 minuto, ore por ele e ore por ela. E tudo que você pedir, Deus vai te dar em dobro. Em dobro. Em dobro. Ei, Deus, tua igreja está reunida mais uma vez em torno do nome de Jesus Cristo. Tua palavra nos dá vitória. Tua palavra não nos faz vencedores, mas a tua palavra nos faz mais do que vencedores. Eu preguei essa noite a uma igreja que é mais, hiper.
não igual, não comparado, não semelhante. A tua presença está aqui. Chora mesmo, irmão, pode chorar, porque a noite já está terminando. O choro já está terminando dessa noite difícil. O sol da vitória já está nascendo no teu lar, na tua família. Senhor, eu oro pelo pastor Neemias, eu oro pela família dele, pelo pastor Rodrigues, por toda a sua casa. Eu oro pelo ministério constituído, a tua igreja estabelecida, teu povo, Senhor, que te adora. Que os enfermos sejam curados agora. Aonde tiver a enfermidade alojada, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Enfermidade no sangue, na pele, na carne, aonde tu estiveres alojada, nós te repreendemos. Saúde ao teu povo. Aleluia. Agora você que está tão feliz com a palavra de Deus, abrace um, abrace dois, abrace três, abrace quatro e diga para ele: você é hiper, você é mais do que vencedor. Mas dá um abraço de crente, dá um abraço demorado, abraça mais de um, mais de dois, mais de três. Dá um abraço gostoso, um abraço de quem é hiper. Confraterniza-te com ele. Mostra a tua gratidão em relação a ele. Abraça, sai do teu lugar. É assim, ó, é assim, ó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus me deu. Sua mão, Deus tomou. Mão santa, bendito sem ira, seja sem contenda, o nome do Senhor. Bendito para sempre. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a honra, a Ele a glória. Jubile essa noite. Jubile. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome glória a Jesus. Senhor. Glória a Deus. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a honra. Glória a Deus. E o louvor. Sentai-vos. Vamos encerrar dentro de poucos minutos. Quem está sentindo a glória do Senhor na casa? Aleluia, como é bom ouvirmos Deus falar conosco.